Muito bem, gente, vamos examinar as tendências de mercado vistas no dia 11 de setembro de 2023. Eu sou o professor Securato, sou coordenador do Laboratório de Finanças da Fundação Instituto de Administração, que agrega os professores da área de administração da USP. Eu sou professor titular da USP, já aposentei, né? E da PUC de São Paulo. Veja, a gente começa sempre examinando a taxa Selic, que são as taxas de juros pagas pelos títulos do governo, que o governo paga. Veja, quando ele paga juro alto, tá certo? Ele está pagando uma taxa de juros e isso está entrando no orçamento. É um volume de dinheiro muito grande que vai para pagamento de juros. Quer dizer, quanto menor for esses juros, tá certo? Mais dinheiro vai sobrar para o processo produtivo. Então, o governo tem um interesse em que essa taxa aqui, que é comandada pelo Banco Central, né, naquela tal reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, né, esse Comitê de Política Monetária vai se reunir mais 2 vezes esse ano. E deve ter mais 2 baixas de 0,50. Então, devemos terminar o ano com 12,25. A grande questão é quanto que isso deve ser maior que a taxa da inflação. Então, essa é a grande questão que se pergunta. Qual a diferença que deve se pagar? Ou seja, a taxa real, aquela taxa que você ganha sem fazer nada, tá certo? Então, se a inflação, vamos supor, estiver na faixa de 5%, então, 5, vamos dizer, como aqui vai cair um pouquinho, não vai dar 13,75 o ano todo. Vai dar quanto? Vai dar por volta de 13, tá certo? Se der 13 com 5 de inflação, nós temos 9, né? 8%, 8,42 e 13. Então você ganhou 8 de juros reais. Então, uma taxa de 8% de juros reais, né? Juros reais, é um bom número, tá certo? Um número extraordinário. Então se espera que esses juros reais caiam, né, para o próximo ano, 2024, tá? Esses juros reais passam a cair para uma faixa de 5. Se você tiver mais 5 de inflação, então nós vamos ficar com uma taxa de 10% ao ano. Veja, se o governo gastar 10 de juros, ele está gastando 13,75 e está gastando menos juros, sobra mais dinheiro para o orçamento. Bom, com relação ao PIB, o que tem acontecido em 2023? No primeiro trimestre, o PIB subiu 1,8%. Né? Veja, já foi... Todo mundo achava que o PIB ia dar o ano todo 1%. Já subiu 1,8% só num trimestre. Quando chegou no segundo trimestre, 0,9%. Bom, 1,8 mais 0,9 são 8,17, são 2,7. Tá? Bom, nós temos mais um semestre aqui. Quanto pode dar esse semestre? Vamos supor que dê meio mais meio. Então, mais um. Então, mais um vai para 3,7. Se desse 1 e 1, hein, já pensou? 1 mais 1 seria 2, poderia ir para 4,7. Tá? Mas vamos ser pessimistas, é o que está todo mundo falando, né? Que isso daqui deve dar por volta de 3%. Então, nós já estamos com 2,7%, então o segundo e o terceiro e quarto trimestre, a tendência é que as coisas, o país ande de uma forma menor. Olha, eu confesso que não estou acreditando nisso, tá? Eu acho que há uma tendência do Brasil ir para alguma coisa na faixa de meio, mais meio, e ir para uns 3,7%, tá? Ou chegar até uns 4%. Então fica aí uma espécie de disputa, né, nessa questão. Um pessimismo, né, e eu estou sendo otimista. Muito bem. Fora isso, eu queria falar um pouco sobre uma outra questão, que é o imposto de renda cobrado sobre os fundos. Esses fundos que eu estou falando são, em geral, os fundos de renda fixa, né? E aqui entra fundo de renda fixa, multimercado, cambial, porque pode ter... Esses fundos têm juros. Então, se ele tem juros, tá? Toda vez que passa o tempo, tá certo? Você põe o capital e vai acumulando aqui, vai ter os juros. Bom, o que é feito?
é feito o seguinte, a cada 6 meses, nos meses de maio e novembro, é feito um cálculo de quanto o sujeito ganhou. Então, ele pôs 100. Quando chegou aqui, ele está com 102. Então, esse 2 é um ganho. Então, pega esse 2 aqui e cobra o imposto de renda. Tá? O imposto de renda desses fundos é assim. Num prazo menor que 180 dias, imposto de renda é 22,5. O prazo maior que 180 dias e menor que 360 dias, o imposto é 20%. E esse imposto vai caindo, tá? Se ele for maior que 360 dias, 361 dias, menor do que um certo prazo, vai para 17,5%. E se ele for um prazo maior que 720 dias, paga 15% de imposto de renda. Tá? Muito bem. Então, em maio e em novembro, é feita uma estimativa de quanto vai se cobrar e se cobra, se deduz esse imposto de renda. Tá? Para não parecer esse imposto de renda declarado como o valor, o que eles fazem? Você tem um número de cotas, então eles diminuem as cotas. Você tinha 1.220 cotas. Tem que pagar de R$2, tem que pagar 20%. Então, 20% você tem que pagar 0,40. Esse valor aqui, quantas cotas corresponde? Corresponde a 3 cotas. Então, você vai ficar com 1.200, tem que pagar 10, 1.217 cotas. Então, o imposto de renda aparece na forma de uma coisa chamada come cotas. Tá? Bom, existe um fundo que não é para qualquer um. São fundos para pessoas que tenham, no mínimo, 10 milhões. Em geral, é de 10 milhões. Tá, eu tenho 3 fundos de 10 milhões. O que acontece com esse fundo? Ele é um fundo de gente rica, né? Ele é um fundo considerado de longo prazo. Então, ele vai cair nessa condição toda. Como é um fundo de pessoas que têm muito dinheiro, em geral elas não mexem. Como elas não mexem, elas acabam caindo nisso daqui. Então, elas só vão pagar quando elas mexerem no dinheiro, quando elas retirarem o dinheiro. Tá? Então, não tem o come cotas, não tem os pagamentos parciais. Tá? Essa pergunta é simples. Eu que tenho 500 mil aplicados, pago o imposto de renda em maio e novembro. E esse daqui que tem 10 milhões, não paga. Então, talvez não seja muito justo o que nós estamos falando, né? Então, uma das coisas que estão se falando agora é cobrar imposto de renda dos fundos das pessoas que têm mais recursos, que trabalharam para isso, que têm essa condição, mas quando considerarem forma de pagamento do mesmo jeito que os fundos que nós mortais temos lá. Você tem 200 mil, 100 mil, 15 mil, 10 mil, você paga imposto de renda em tanto maio e novembro. Vai pagar imposto de renda aqui também previsto para maio e novembro. Claro, quando há perdas desses fundos, tá, tem que fazer a compensação. Você pagou a mais, desconta o que você pagou. Se você descontou só 15% e saiu antes de 180 dias, tem que fazer a compensação dos 22,5. Então, isso vai sendo feito aos poucos. O que não acontece hoje é que esse tipo de fundo, que é o fundo individual de uma pessoa que tem uma condição diferenciada, tá? Ele não está sujeito ao chamado come cotas, que é do fundo o quê? Pagamento de imposto de renda em maio e novembro. Tá bom? Então, fica esses comentários para essa semana e vamos ver se tem alguma coisa nova para a semana que vem, principalmente em relação ao PIB e à queda da taxa de juros, que poderia ser um pouquinho maior, tá bom? Prazer em vê-los, boa semana a todos. E aí, curtiu o vídeo? Então inscreva-se, dê o like para não perder nenhum dos próximos vídeos de tendência de mercado aqui no canal da FIA Labfin Provar. Tchau!